Você encosta no posto e faz a mesma coisa que sempre fez, pede para completar o tanque, a bomba gira, gira, e quando você olha para o painel vem o golpe. Não é só que a gasolina está cara, é que, de repente, aquele tanque cheio virou mais R$ 150 por mês. 150, todo mês, sem aviso, sem votação no seu bolso, sem você assinar nada. E o pior é a humilhação psicológica. Você sai do posto com o mesmo carro, faz o mesmo trajeto, trabalha o mesmo tanto, mas compra menos liberdade. A mentira que te conta é simples e conveniente. Combustível subiu por causa do mercado, é culpa do posto, é culpa de uma crise lá fora. E você, classe média, aceita porque está cansado, porque tem conta para pagar, porque a vida virou sobrevivência. Só que isso é exatamente o que o sistema precisa. Que você culpe o sintoma e nunca encoste no mecanismo. Nos próximos 20 minutos, eu vou provar matematicamente que você paga um imposto invisível toda vez que abastece. E não é um acidente, é um projeto, um modelo desenhado para triturar a renda antes mesmo do salário virar patrimônio. A dor que você sentiu no posto não começa na bomba. Ela começa em Brasília, na política fiscal, e passa pelo câmbio antes de chegar na sua carteira. Combustível no Brasil é um termômetro perfeito do sistema porque ele combina duas forças que esmagam a classe média sem pedir licença. Inflação medida no IPCA, especialmente pelo peso de energia e transportes, e a fragilidade crônica do real quando o governo decide gastar mais do que arrecada. Historicamente, o Brasil criou uma cultura de financiar Estado grande com 3 instrumentos que parecem técnicos, mas são políticos. O primeiro é imposto explícito, porque combustível é arrecadação fácil. Você não consegue sonegar quando encosta no posto. O segundo é o imposto invisível, que é a inflação. Se a moeda perde poder de compra, você paga mais por tudo antes de qualquer reajuste de salário, e energia é um canal rápido dessa perda. O terceiro é o câmbio como transmissor de choque. Quando o real desvaloriza, o preço de qualquer coisa ligada à energia e logística reage. Mesmo quando parte da cadeia doméstica, o preço se ancora em referência internacional e no custo de reposição. É isso que transforma um problema macro em humilhação micro. O seu tanque vira um boleto automático. Você precisa entender a lógica de poder aqui. Quando o governo precisa de dinheiro e não quer enfrentar o custo político de aumentar imposto no contra-cheque, ele prefere tributar, onde dói, mas onde a narrativa se confunde. Posto vira o vilão, o mercado vira o culpado e você discute centavos enquanto o mecanismo real segue operando. Gasto pressionando o risco, risco pressionando o câmbio, câmbio pressionando combustíveis, combustíveis empurrando o IPCA, e o Banco Central elevando a Selic para impedir que isso vire descontrole total. A Selic sobe para conter a inflação, mas a consequência é outra paulada. Crédito mais caro, prestação mais alta, capital de giro mais caro, empresa repassando o custo e você pagando 2 vezes. Isso não é azar, é desenho institucional. A classe média é a base de arrecadação e a última a receber proteção. Você não tem hedge cambial, não tem ativo indexado suficiente, não tem poder de repasse, você só tem salário, e salário é sempre o último a reagir. Agora eu vou te entregar a única verdade no meio desse teatro inteiro. Eles querem que você olhe para o preço na bomba como se fosse um evento isolado, um susto do mês. Mas o problema real é que inflação e impostos corroem sua renda antes do salário chegar. Antes. O sistema te tributa no caminho. E quando você percebe, já foi, pensa no seu mês como um fluxo de caixa. Você trabalha, entrega horas de vida e espera transformar isso em liberdade. Comida, transporte, escola, plano de saúde e algum excedente para investir. Só que o Estado e a moeda entram no meio dessa engrenagem como pedágios sucessivos. O imposto explícito corta parte do valor diretamente, a inflação corta o restante silenciosamente, elevando o custo de energia e de tudo que depende de energia. E o câmbio entra como amplificador porque o real fraco encarece o combustível, encarece logística, encarece insumo, encarece comida. No final, você não está pagando só gasolina. Você está pagando a ineficiência do Estado, a fragilidade fiscal e a má qualidade da moeda. E aqui está o ponto cruel. Quando você paga R$ 150 a mais por mês no tanque, você não perdeu apenas R$ 150. Você perdeu a capacidade de escolher, porque esse dinheiro não era luxo. Era a margem que viraria reserva de emergência, aportes no Tesouro Direto, um pedaço de ações, um FII pingando renda,
ou simplesmente paz mental. E quando o sistema te rouba a margem, ele te transforma em refém. Refém do próximo reajuste, do próximo susto, da próxima narrativa. Se você entender isso, você para de discutir preço e começa a discutir estrutura. E aí começa a sua libertação. Vamos dissecar o seu prejuízo do jeito que o sistema odeia, com matemática e fluxo de caixa. Você me disse que o tanque cheio está custando R$150 a mais no mês. Vamos transformar isso em números simples. Imagine que você consome 200 litros por mês, o que não é absurdo para quem trabalha longe, pega trânsito e ainda roda fim de semana. Se o litro sobe 75 centavos, 200 litros vezes 0,75 dá exatamente R$150. Pronto. O seu mês acabou de ganhar um imposto invisível do tamanho de uma conta de luz. Agora, vem a parte que ninguém te explica no posto. Esses 75 centavos por litro não é só gasolina. Dentro do preço do combustível existe uma camada de tributos e uma camada de custo indexada ao dólar e à energia. Mesmo sem entrar em detalhes burocráticos, dá para fazer uma decomposição didática. Pegue um litro a R$6. Em muitos cenários brasileiros, algo como 40% desse preço é imposto direto e indireto ao longo da cadeia. 40% de R$6 dá R$2,40. Ou seja, antes mesmo de falar de Petrobras, refinaria, distribuidora e posto, você já começou o abastecimento entregando R$2,40 para o Estado. Quando o preço sobe, essa máquina tende a capturar parte do aumento também, porque imposto é percentual ou está embutido em bases que acompanham o preço. Então, dos R$150 a mais no mês, um pedaço relevante pode ser simplesmente arrecadação extra travestida de mercado. Mas o crime maior é o imposto invisível, que é a inflação. A inflação não chega para você com boleto, chega como perda de poder de compra. E combustível é o canal mais agressivo dessa perda, porque ele entra em tudo. Você paga no tanque e paga de novo no supermercado. Paga no frete do e-commerce. Paga na passagem, no aplicativo, no delivery, na logística do remédio. É por isso que energia e combustíveis pressionam o IPCA com uma velocidade que o seu salário não acompanha. O seu reajuste é anual e negociado. O reajuste do sistema é diário e automático. Agora, ligue isso ao câmbio, porque aí você entende o projeto inteiro. Quando o governo gasta demais, ele aumenta a percepção de risco. Risco faz o investidor pedir prêmio maior. Prêmio maior enfraquece o real, porque capital foge ou exige juros. Real fraco significa dólar caro. Dólar caro transmite choque para energia e combustíveis. Mesmo quando a produção é local, o preço se ancora no custo de reposição e em referência internacional. O resultado final é você abastecendo mais caro porque o Estado decidiu brincar de irresponsabilidade fiscal. E você não votou nessa conta no posto, mas paga. Até aqui, você já entendeu para onde vai cada centavo em linhas gerais. Agora eu quero te mostrar um mecanismo de destruição no tempo. Porque o seu erro não é perder R$150. O seu erro é perder R$150 todo mês durante anos, sem perceber o que isso faz com a sua liberdade. R$150 por mês parece pequeno para quem olha só a fatura do cartão. Mas finanças pessoais não é sobre o valor isolado, é sobre juros compostos. Se, em vez de queimar esse dinheiro no aumento do tanque, você aplicasse os mesmos R$150 todo mês em um produto que acompanha o CDI, como um Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária 100% do CDI, o seu futuro mudaria. Vamos usar um cenário conservador e didático de 10% ao ano de retorno nominal, algo compatível com períodos em que a Selic fica em patamar alto. Em 5 anos, aportando R$150 por mês, você acumularia algo em torno de R$11.500. Em 10 anos, daria perto de R$30 mil. Em 20 anos, isso vira aproximadamente R$108 mil. Agora eu vou esmagar a desculpa do isso é só nominal. Vamos trazer a inflação para a mesa, porque a inflação é o inimigo real. Se o IPCA rodar em 5% ao ano em média, aqueles R$108 mil em 20 anos equivalem a algo como R$40 mil em poder de compra de hoje. R$40 mil. Gerados apenas por não aceitar o roubo mensal como normalidade. E eu ainda nem coloquei aumento de aporte, nem bônus, nem 13º, nem nada. É o básico. E aí entra o custo de oportunidade que separa a vítima do soberano. A vítima sofre o aumento,
reclama, adapta o consumo e segue sem ativo. O soberano entende que o sistema vai continuar extraindo e decide construir um escudo. Ele usa a Selic e o CDI, que são armas do próprio sistema, ao favor dele. Ele converte custo em capital, ele transforma dor em patrimônio. Agora, faça um exercício brutal. Se você acumula R$108 mil em 20 anos e decide alocar parte em FIIs ou em ações que paguem dividendos, mesmo com prudência, você pode buscar uma renda mensal. Se aquele capital gerasse algo como 0,8% ao mês em distribuição média ao longo do tempo, isso dá perto de R$860 por mês. Repare no símbolo, você saiu de um cenário em que perde 150 todo mês para um cenário em que recebe algo próximo de 800 todo mês. Isso é fluxo de caixa, isso é soberania. E isso acontece porque você parou de ser passivo diante do imposto invisível. Agora eu vou amarrar a parte mais tóxica do sistema, porque ela explica por que a classe média sempre chega atrasada. Quando energia e combustíveis pressionam o IPCA, o Banco Central reage elevando a Selic para conter a inflação e ancorar expectativas. Esse movimento é necessário para evitar o caos, mas ele cria um efeito colateral perverso. O dinheiro fica caro, o crédito encarece, a parcela do financiamento sobe, o rotativo do cartão vira sentença, o cheque especial vira confisco. Então, enquanto você paga mais caro no tanque, você também passa a pagar mais caro para financiar qualquer coisa. O sistema te aperta dos dois lados, custo de vida subindo e custo do dinheiro subindo. Quem já tem capital aplicado no CDI se protege. Quem vive só de salário e dívida vira doador compulsório. E agora eu vou colocar o INSS no meio porque ele é a versão institucional dessa mesma lógica. O INSS não é poupança para a sua aposentadoria. É um sistema de repartição. Ou seja, o dinheiro de quem trabalha hoje paga quem está aposentado hoje. Isso funciona bem quando você tem muitos contribuintes para poucos beneficiários. Quando a população envelhece e a relação muda, o sistema fica matematicamente impossível sem aumento de contribuição, redução de benefício ou mudança de regra. E é exatamente isso que acontece. Regra muda, idade mínima sobe, cálculo muda e a promessa vira frustração. O modelo se parece com um Ponzi por um motivo simples e matemático. Ele depende de entrada constante e crescente de novos pagadores para honrar benefícios prometidos aos antigos, sem uma conta individual capitalizada em seu nome. Se a base encolhe ou cresce menos, o castelo precisa ser reformado à força. A diferença é que aqui é legalizado com desconto em folha e você ainda é obrigado a acreditar. Percebe como tudo se conecta? No posto, você paga o imposto explícito e o invisível. No mês, você sente o IPCA corroendo o seu orçamento. No crédito, você sofre a Selic. E no longo prazo, se confiar no INSS como plano principal, você está apostando sua velhice em um fluxo que não depende de você, depende de demografia e de política. O sistema foi desenhado para manter você sem margem, porque sem margem você não investe, sem investimento você não vira dono de ativo. E sem ativo você continua pagando pedágio. A matemática da destruição é essa. 150 por mês não é detalhe. É o tijolo que faltou no seu patrimônio. É o aporte que você não fez. É o ativo que não comprou. E quando você soma isso por décadas, o custo não é 150. O custo é a sua liberdade. Agora vamos olhar para frente, porque o futuro não é um palpite emocional. Ele é uma consequência lógica do que eu acabei de te mostrar. Se o Brasil continuar com a combinação típica de gasto pressionando o risco, risco pressionando o câmbio e câmbio pressionando a energia, a sua vida vai ficar mais cara antes de ficar melhor. Você não precisa de apocalipse para ser esmagado. Basta um país que cresce pouco, com inflação insistente em itens essenciais e juros reais altos por tempo demais. Esse é o cenário que transforma o cotidiano em guerra de atrito. Cada ano você perde um pedaço da sua renda real. E como o combustível está na base da logística, ele funciona como multiplicador. Ele empurra preço de alimento, empurra preço de serviço, empurra custo de empresa e empurra o IPCA. A inflação vira um imposto que não aparece na sua folha, mas aparece no seu carrinho. Nesse cenário, quem ignora a Big Idea vira dependente. Dependente de salário reajustado com atraso. Dependente de crédito para fechar o mês. Dependente de promessa de governo, e governo promete o que não paga. A pessoa que não constrói ativo vira refém de reajuste. Reajuste do aluguel, reajuste do plano de saúde, reajuste da escola, reajuste do condomínio,
reajuste do combustível. A vida dela vira uma sequência de aumentos inevitáveis e decisões pequenas. Troca de marca no supermercado, corta lazer, adia médico, reduz viagem. É assim que a classe média empobrece de verdade. Não é um colapso súbito, é uma erosão lenta, uma morte por 1000 cortes. E aí entra o ponto mais duro. O INSS, do jeito que é, não é plano de soberania. É rede de proteção mínima e variável que muda conforme a política e a demografia. Se você constrói sua vida contando com isso como pilar principal, você está terceirizando sua velhice para um sistema de repartição que precisa de contribuintes futuros em escala e renda suficientes para sustentar beneficiários presentes. Quando a pirâmide etária se inverte e o mercado de trabalho muda, a conta aperta. E quando a conta aperta, não existe mágica. Ou você paga mais, ou recebe menos, ou espera mais tempo. O discurso muda, o nome muda, a regra muda, mas a matemática não muda. É por isso que eu digo que o INSS é um Ponzi legalizado, não é porque alguém é malvado, é porque o desenho depende de fluxo crescente de pagadores para sustentar promessas que não estão capitalizadas em sua conta. Legal, obrigatório e politicamente conveniente. Agora, o outro caminho existe e ele é simples, mas exige disciplina. Quem age entende que o Brasil é um país em que juros e inflação não são detalhes, são um ambiente. E quem domina o ambiente vira soberano. Ele não tenta adivinhar preço de gasolina no mês que vem. Ele constrói carteira para sobreviver a qualquer preço. Ele usa Tesouro Selic e ativos atrelados ao CDI para proteger liquidez e reserva. Ele usa a inflação a favor com títulos indexados quando faz sentido, porque o IPCA, que destrói o consumo, pode proteger o patrimônio se você estiver do lado certo do contrato. Ele monta posição em ativos reais, como ações e FIIs, para construir renda e não depender exclusivamente de salário. E ele entende que dólar é proteção num país de moeda fraca, não como fetiche, mas como seguro contra a desvalorização do real. Nesse futuro, o que acontece com quem agir? A mesma crise que sufoca o passivo vira oportunidade para o disciplinado. Selic alta vira rendimento na renda fixa. Volatilidade vira preço para comprar bom ativo. Inflação vira gatilho para reajustes em contratos e receitas de empresas bem posicionadas. A pessoa passa a ter renda de capital, e renda de capital é o único antídoto contra o imposto invisível. O futuro inevitável do Brasil é um teste. Ou você vira gestor do seu próprio balanço, ou você vira estatística. Porque o sistema não vai te salvar, ele vai continuar cobrando. Agora eu vou atacar as desculpas porque elas são o último refúgio psicológico de quem está sendo drenado e ainda quer acreditar que não tem alternativa. A primeira é a mais comum. Eu não tenho dinheiro para investir. Isso é quase sempre uma confissão de que você não enxerga o vazamento. Quando eu mostrei R$150 por mês indo embora no tanque, eu não estava falando de um luxo. Eu estava mostrando a margem que o sistema sequestra e que você precisa reconquistar. Se você não tem dinheiro, a pergunta certa não é como eu invisto, é onde eu estou sendo tributado sem perceber. O posto é um exemplo, o crédito caro é outro. Taxas, juros, parcelamentos, assinatura que você não usa, rotativo, compras emocionais para compensar estresse. O sistema adora quando você chama de não tenho dinheiro, porque isso encerra a conversa e mantém você no mesmo lugar. Você não precisa começar com R$1.000. Você precisa começar 10, 20, 50, 150. Consistência é mais importante que autoestima. A segunda desculpa é, isso é difícil, é complexo, eu não entendo, isso é preguiça mental induzida. O mercado não é difícil, difícil é viver sem patrimônio num país com inflação e juros altos. Difícil é trabalhar mais e comprar menos a cada ano. A parte técnica, Tesouro Selic, CDB atrelado ao CDI, Tesouro IPCA, isso é mais simples do que decorar as taxas do cartão e do cheque especial que você já decorou porque sofre na pele. Você aprende porque precisa, não porque é apaixonado. E se você consegue operar um aplicativo de banco, você consegue aplicar em renda fixa. O que falta não é capacidade, é urgência. A terceira desculpa é a mais perigosa. O governo vai ajudar. Não vai. O governo ajuda o governo. Ele ajuda grupos organizados, interesses concentrados, corporações com lobby. A classe média é dispersa, trabalha, paga imposto e tem pouco tempo para brigar por narrativa. E mesmo quando o governo ajuda, ele ajuda com dinheiro que ele tira de você via imposto ou inflação. Não existe almoço grátis. Se você está esperando salvação em forma de programa, você está aceitando virar dependente.
E dependência é a condição ideal para um Estado grande. Quando você depende, você obedece. Quando você tem patrimônio, você escolhe. A quarta desculpa é: eu pago o INSS, então estou garantido. Isso é uma ilusão perigosa porque mistura obrigatoriedade com segurança. Você contribui porque é compulsório, não porque é um plano eficiente. O INSS é repartição, não é capitalização em conta individual. Você não tem uma poupança no seu nome crescendo para você resgatar. O que você tem é uma promessa política paga por contribuintes futuros. E promessa política muda. A matemática demográfica aperta, a regra muda. O benefício real, descontado a inflação e custos de saúde na velhice, costuma ser muito menor do que o imaginário. É por isso que eu chamo de Ponzi legalizado. Depende de fluxo de entrada para pagar a promessa passada sem lastro individual. Você pode usar como piso, como rede mínima, mas confiar como plano principal é assinar a terceirização da sua velhice. A quinta desculpa é: eu vou esperar o melhor momento. O melhor momento é o momento em que você está sendo roubado e finalmente percebeu. O sistema não espera, o IPCA não espera, o câmbio não espera, a gasolina não espera. Se você esperar estabilizar, você vai passar a vida esperando. Você chegou no ponto decisivo. Aqui não tem motivação barata, tem escolha estratégica. Existem dois caminhos e você já está em um deles sem perceber. No primeiro caminho, você continua vivendo como a vítima perfeita do sistema. Você abastece, paga o imposto que não vê, aceita o aumento como clima, reclama por 5 minutos e volta para a rotina. Você mede sua vida pelo saldo em conta e o saldo some todo mês porque energia, combustível e inflação chegam antes do seu reajuste. Quando a Selic sobe, você paga mais caro no crédito. Quando o real enfraquece, você paga mais caro no tanque e no supermercado. E quando pensa no futuro, você se consola com a ideia de que o INSS resolve como se fosse uma conta individual sua, capitalizada, intocável. Não é. É repartição. É promessa sustentada por contribuintes futuros e por regra política. E regra política muda. Nesse caminho, você trabalha a vida inteira para financiar o presente de alguém e chega na velhice negociando remédio, plano de saúde e dignidade. Esse é o caminho da dependência. No segundo caminho, você vira soberano do seu fluxo de caixa. Você entende que o imposto invisível existe, que o combustível é um pedágio diário e que a única resposta racional é construir patrimônio que gere renda. Você para de ser apenas consumidor de preço e vira comprador de ativos. Você usa o Brasil do jeito que ele é. Selic e CDI deixam de ser inimigos e viram ferramenta para sua reserva e sua liquidez. A inflação deixa de ser só ameaça e passa a ser risco gerenciado, com parte do patrimônio protegido e parte exposta a ativos reais. Você entende que quem não tem ativo está condenado a comprar boletos eternos e você decide não ser esse cidadão. Então aqui está a ordem de ação clara e inegociável. A partir de hoje, você vai tratar o aumento de R$ 150 por mês como um alerta de guerra, não como azar. Se o sistema está levando 150 de você no tanque, você vai recuperar 150 para você no patrimônio. Você vai cortar o vazamento que der para cortar e vai transformar essa quantia em aporte automático mensal. Comece pelo básico, um instrumento atrelado ao CDI com liquidez e segurança para construir reserva e disciplina. Quando a reserva existir, você expande para ativos que constroem renda no tempo, como uma carteira bem pensada de FIIs e ações, com foco em qualidade, não em promessa. E você vai encarar o INSS como o que ele é, um piso incerto, um Ponzi legalizado do ponto de vista do fluxo, não o seu plano de liberdade. Seu plano é patrimônio, ponto. Se você quer continuar sendo drenado sem entender, você pode ignorar isso e seguir discutindo centavos no posto. Mas se você quer parar de ser estatística, você vai agir. Inscreva-se para se alistar no exército dos que protegem o próprio patrimônio. Pare de pedir permissão para o sistema e comece a construir soberania financeira, porque ninguém vai fazer isso por você.